Por que algumas pessoas têm dificuldade em admitir que precisam de ajuda? Qual implicação a humildade tem na busca por socorro? Podemos ler no livro de Salmos, capítulo 70, versículo 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. SOS é uma sigla que significa em inglês Save Our Souls. Salvem nossas almas, em uma tradução livre no português. É um código internacional de socorro que é utilizado em situações de emergência, especialmente em casos de perigo iminente ou quando há necessidade de assistência urgente. É uma forma de comunicação universalmente reconhecida para solicitar ajuda em momentos críticos. E nós? Quantas vezes nós já nos encontramos em uma situação tão difícil que percebemos que não poderíamos sair dela sozinhos? Seja para enfrentarmos uma crise financeira ou nos sentirmos completamente perdidos. Havia a necessidade de um socorro? Mas sabemos que não é nada fácil pedir ajuda. A Bíblia está repleta de histórias em que pessoas precisavam ser resgatadas. Adão e Eva, José, Moisés, Jonas, o povo de Israel. Todos eles precisaram de um Salvador, um socorro. No entanto, nem todos encontraram facilidade em pedir ajuda. Por quê? Por causa do orgulho. Podemos ler no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 27, que diz: Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. É difícil admitir que precisamos da ajuda de alguém. Podemos pensar que seremos vistos como fracos, tolos ou menos perfeitos do que queremos aparentar. No entanto, vemos nesse versículo que Deus está pronto para livrar o povo aflito que clama em humildade. E isso tudo em contrapartida daqueles orgulhosos que serão abatidos pelo próprio Senhor. Podemos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, onde Paulo diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus é o Salvador Supremo. Ele veio à Terra para salvar toda a humanidade por meio de sua morte e através de sua ressurreição. A palavra de Deus nos declara que o Senhor Jesus se deu a si mesmo de forma como um resgate por todos nós, e portanto ele é o único que pode nos ligar ao Pai. Mas isso requer que admitamos que precisamos ser resgatados. É preciso ter honestidade e humildade para reconhecer nossa necessidade e dizer, como Davi disse no versículo de abertura de hoje. Ele disse que se encontrava em apuros, pediu para que Deus corresse em seu auxílio, porque somente o Senhor poderia o ajudar e o salvar. E isso é tudo o que precisamos fazer. Apenas aceitarmos a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Mas somente aceita essas coisas aquele que reconhece que está necessitado. E isso certamente irá esbarrar no nosso orgulho. Podemos ler no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, hoje ainda devemos liberar o nosso chamado de socorro. Temos que ter a plena certeza de que o Senhor está pronto para correr em nosso auxílio. Ele está pronto para nos resgatar, nos restaurar e nos guiar em tempos de dificuldade. Precisamos confiar nele e experimentarmos assim a paz e o socorro que somente o nosso poderoso Deus pode proporcionar. Já foi dito que a coragem não é a ausência do medo,
mas sim a capacidade de agir apesar de o estar sentindo ainda. Portanto, tenhamos coragem de pedir ajuda quando for necessário. Não deixemos que o orgulho ou o medo nos impeçam de receber a ajuda divina que está sempre disponível, está sempre à nossa disposição diretamente do trono eterno do Todo-Poderoso. Quando nos encontrarmos em apuros, devemos imediatamente enviar um SOS ao nosso Salvador, o Senhor Jesus, e também confiar em seu poder e misericórdia. Ele está pronto para correr em nosso auxílio e ainda assim nos conduzir para uma vida de vitória e paz.